Anunciar o evangelho dele, o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Jesus então chega ali no templo e percebe que haviam pessoas comercializando dentro do templo, cambistas trocando dinheiro dentro do templo, e ele não gostou nada daquilo, porque na verdade ele conhecia o que ali estava se passando. Alguns historiadores vão dizer que as pessoas que ali estavam todas em um conluio para estar simplesmente extorquindo dinheiro do povo, pois o culto do judeu, ele era estabelecido de umas maneiras diferentes das nossas. E neste período aqui, que era o período da Páscoa, era o tempo em que o povo, todos os judeus, todos os gentios convertidos ao judaísmo, eles iam até Jerusalém, iam até o templo para que eles pudessem oferecer um sacrifício para a purificação do pecado de cada um deles. E eles não poderiam oferecer qualquer tipo de sacrifício. Deveria ser um sacrifício sem defeito, um sacrifício perfeito, um sacrifício sem mancha, um sacrifício sem nenhuma mácula. E aquele sacrifício seria um animal. Para os mais pobres, uma rolinha, uma pombinha. Para os que tinham mais condição, um gado, uma ovelha, um cordeiro. Mas todos tinham que comparecer diante de Deus e apresentar ali um sacrifício para que o sacerdote pudesse sacrificá-lo para a remissão do pecado de cada um. E essas pessoas passavam durante um ano inteiro preparando aquele animal, preparando aquele sacrifício, para que ele não pudesse chegar diante de Deus e não ser aceito pelo Senhor. Então eles tinham muito cuidado. Imagina uma pessoa criando uma pombinha, se caísse um pedacinho de barro, ela limpava, para que ela se mantivesse sempre limpa. Uma ovelha que tinha que ser durante todo o ano bem tratada, para que também pudesse ser oferecido ela como um sacrifício agradável a Deus. E o que é que aqueles homens lá no templo estavam fazendo? As pessoas levavam, naquela ocasião, os animais para serem sacrificados no templo. E tinha alguém que conferia aqueles animais para ver se eles de fato estavam sem defeito. E a pessoa que conferia aquele animal dizia: olha, esse animal ele não está apto para ser oferecido como sacrifício. Imagina uma pessoa que passou 5, 10 dias viajando a pé, em peregrinação até Jerusalém, até o templo, para oferecer um sacrifício, na expectativa de que todas as suas mazelas, todos os seus pecados, todos os seus erros seriam perdoados por Deus, para ela chegar lá e simplesmente o homem dizer para ela assim: olha, o seu sacrifício não pode ser oferecido a Deus. A pessoa ficava muito chateada e devia pensar: o que eu vou fazer agora? Como que eu volto para a minha cidade? Não dá tempo. Eu vou ficar mais um ano sendo inimigo de Deus, não tendo aliança com Deus, porque eu vou voltar para minha casa em pecado. Mas aqueles que ali estavam diziam: olha, lá no átrio exterior do templo, o local dos gentios se reunirem para orar, nós temos pessoas vendendo animais lá. Faz o seguinte, vai lá e compra. Tem um sacrifício para que você compre lá. Aquela pessoa então saía dali para não voltar para casa sem oferecer a Deus um sacrifício, e comprava um animal, voltava, e ali sim eles aceitavam aquele animal que aquela pessoa estava oferecendo. Porém, o animal que eles haviam dispensado, eles colocavam à venda de novo. O negócio não era que o animal da pessoa não tinha condições de ser oferecido a Deus. O problema é que as razões que aquelas pessoas que ali estavam eram razões erradas. Eles não tinham a motivação correta diante de Deus. Eles estavam ali simplesmente para fazer o comércio da fé.
E Jesus, vendo tudo aquilo, ele não gostou. Ele chegou, a Bíblia diz em João, no capítulo 2, a partir do versículo 14, que ele fez um chicote e começou a dar chicotada. Expulsou todo mundo, chutou a mesa dos cambistas. Porque aquele comércio, ele poderia até estar sendo feito sim, mas do lado de fora, não no templo. E mesmo assim, ele não poderia estar sendo feito da maneira desonesta com que aqueles homens estavam fazendo. Os cambistas estavam ali por quê? Porque o imposto que era pago anualmente no templo, não era qualquer tipo de moeda que você poderia pagar. Tinha que ser a moeda que era aceita no templo. Então as pessoas vinham de outras localidades com a sua moeda própria e tinham que trocar o dinheiro deles pelo dinheiro que era aceito ali no templo. Mas até o câmbio que eles faziam ali não agradava a Deus. E era simplesmente para defraudar todos aqueles que vinham até Deus com o coração contrito e quebrantado para ter os seus pecados perdoados. Jesus não gostou de nada daquilo. E aqui a gente pode perceber também uma coisa. Pela Bíblia ser um livro vivo, por ela ser a palavra de Deus que age nos nossos dias, agiu há muitos anos atrás e continuará agindo até a vinda do nosso Senhor, porque a Bíblia diz que passarão céus e terras, mas a minha palavra não passará. E é nesse sentido que nós queremos falar sobre a presença de Jesus no templo, mas não o templo feito por mãos humanas, porque aquela antiga ordem já é passada. Hoje Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens, não, mas Deus habita em templo feito pelas suas próprias mãos. Hoje Deus habita dentro de mim e de você. E o que faz a presença de Jesus no templo? A presença de Jesus no templo ela nos mostra algumas razões, algumas motivações de muitas pessoas. A gente percebe que muitos iam naquele tempo, naquele período, simplesmente para fazer negócio. A intenção deles era fazer um comércio da fé. Eles simplesmente queriam lucro desonesto. Eles estavam ali simplesmente para fazer um bom negócio. Não é diferente em nossos dias. Muitas pessoas comercializam a fé hoje, infelizmente. Muitos de nós temos feito negócio com a nossa fé. Temos nos reunido para sim fazer negócio. Já nos esquecemos de vir ao templo na intenção de adorar a Deus. Já nos esquecemos que a ideia de vir ao templo é apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional. Aqueles homens iam ali simplesmente para defraudar as pessoas. Porém, a presença de Jesus no templo também mostra outras pessoas, outro tipo de pessoa. E qual eram esses? Porque se tinha quem vendia no templo, tinha também quem comprava. Se tinha alguém vendendo, é porque tinha um comprador. Eles não iriam fazer um negócio que não fosse lucrativo para ele. Com certeza, aquelas pessoas que eram violadas não sabiam do que acontecia. Mas também pode ter certeza que tinha muita gente que para ela era muito cômodo simplesmente ir de mãos vazias ao templo. Sabe por quê? Porque elas saberiam que quando chegasse lá, elas iriam encontrar algo para comprar e oferecer a Deus. Para que passar um ano inteiro cuidando de um animal? Para que me sacrificar para um dia apenas chegar diante de Deus, entregar um animal para o sacerdote, apresentar a ele simplesmente meus pecados serem perdoados, sendo que tem alguém que faz isso para mim? Hoje, nós não precisamos de ovelha, não precisamos de boi,
não precisamos de rolinha nem de pombinha, mas infelizmente nós pagamos por um bom louvor hoje. Se eu venho à igreja e o louvor não está muito bom, ai ai, hoje eu não senti a presença de Deus, porque o louvor hoje não estava legal. Hoje não teve como entrar em sintonia com Deus, porque o louvor hoje não estava bom. E quem que te falou que é o louvor que quem tem que fazer com que você tenha sintonia com Deus? Quem falou que o adorador ele precisa de alguém para impulsioná-lo, para impeli-lo a adorar a Deus? Jesus diz no Evangelho de João capítulo 4 que é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Meu Deus. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São a estes que Deus está procurando, que não precisam de nada e nem de ninguém para adorar a Deus. Não precisam de um culto mecânico para adorar a Deus, pois era isso que estava acontecendo ali. Tinha pessoa que simplesmente comprava e oferecia. Ela já não tinha mais o prazer de saber que passou durante um ano inteiro sabendo que estava pecando diante de Deus, sabendo que estava errado diante de Deus, sabendo que as suas culpas já haviam chegado aos céus e que Deus não estava se agradando de nada do que ele estava fazendo, mas que ele mesmo assim, todos os dias, preparava um sacrifício agradável a Deus. Todos os dias, vivia, todos os dias, aliás, pensando, imaginando a hora em que ele chegaria diante de Deus, apresentaria aquele sacrifício e os seus pecados seriam perdoados. Mas muitos já não estavam ligando mais para isso. Simplesmente compravam o sacrifício, compravam o culto. A palavra culto significa serviço. Não há como comprar um serviço a Deus. Ou você serve, ou você não serve. Não tem como outro servir em seu lugar. Deus quer que você prepare um culto agradável para Ele. Para Deus. Ele não quer que nós dependamos de ninguém para que prepare esse culto. Isso quando nós não queremos pagar por uma boa mensagem, por uma boa palavra. Porque hoje em dia a coisa é assim, fulano prega bem, o outro prega mal, o outro não prega nada. Mas por quê? Eu não entendo isso. Eu não consigo entender o que é a pregação ruim. Aliás, existe uma pregação ruim. A pregação que não é bíblica. A pregação que não se trata do Evangelho de Jesus Cristo, pode ter certeza, essa pregação é ruim. Essa pregação, Paulo declara na carta dele aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz que se algum deles, os apóstolos ou um anjo do céu, anunciasse um evangelho diferente daquele que ele havia ensinado a eles, que seja ele anátema, amaldiçoado. E ele continuou falando no verso 9, já vos disse e agora repito, se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que vocês ouviram, seja ele anátema, seja amaldiçoado. Se é o evangelho que é pregado, então a palavra é boa. Pode ser por pessoas simples, pode ser por pessoas cheias de pompa, pode ser pelo mais catedrático, pode ser pelo menos instruído, não interessa. Se é a palavra de Deus que está sendo pregada, ela é boa. Glória a Deus. Tome cuidado, para que eu também devo tomar cuidado, para que nós não comecemos a agir como aqueles agiram um dia, comprando o culto, escolhendo o dia que vem, apresentar a Deus um sacrifício, apresentar a Deus um serviço. Hoje eu não quero ir. Para que eu vou na igreja hoje? Para que eu vou apresentar o sacrifício hoje?
Imagine se nós tivéssemos que esperar durante um ano inteiro para fazer uma caminhada de 10 dias, para me apresentar diante de um sacerdote que iria simplesmente matar um animal e sacrificá-lo a Deus pelo meu pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, que de uma vez por todas entrou no Santo dos Santos e não precisamos mais disso. Morreu na cruz para redimir todos nós dos nossos pecados. Graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá a vitória.